Fala, meus irmãos, como vocês estão? Vamos então a mais um vídeo, finalizando então a segunda epístola de Pedro, nos quais eu já fiz o capítulo 1 e 2 aqui, e agora indo ao capítulo 3, que é o último, que traz muitas coisas, então eu vou tentar ler aqui e explicar para vocês de maneira simples, né? E também de uma forma que não fique muito longo aqui o vídeo. Mas enfim, vamos porque hoje tem bastante conteúdo. Então, a segunda vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Ou seja, não é o que nos ensinam nesse mundo fajuto, né? A terra surgiu da palavra de Deus. É isso que todo cristão, pelo menos, deveria crer. E é isso que é a verdade. E estes escarnecedores nós já podemos ver em todos os cantos, né? Que não têm a capacidade de observar os sinais e as profecias, e muitas vezes observam, né, mas não têm a fé necessária, porque a fé é um dom de Deus, né? Então, a fé é um presente de Deus que Ele dá aos pequeninos, mas que também não é algo que surge do nada, né? É algo que o Pai concede àqueles que buscam fazer o bem, buscam a verdade, buscam seguir seus caminhos, seus mandamentos. Então o Pai concede o dom da fé, um espírito de fé. Então nós podemos ver, né, todas as profecias se encaixando. E muito em breve o juízo de Deus será derramado sobre essa terra. Então, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou seja, o dia do juízo, ele não vem para a igreja do Senhor. Não que pessoas, né, servidores de Jesus Cristo, servos, não possam ser perseguidos, sofrer, passar por uma purificação. Mas o dia do juízo é o dia da perdição dos homens ímpios, sobretudo. Então, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui faz parte de mais uma dos códigos que Deus nos deixou, o qual muitas pessoas que vêm a estudar sobre a ciência, enfim, sobre diversas coisas, chegam à conclusão de que essa Terra não tem milhões, bilhões de anos. Infelizmente não é isso que nos ensinam, não é isso que o sistema diz, mas eu creio, assim como milhões de pessoas no mundo, que essa Terra, na verdade, assim como ela foi criada em 7 dias pelo Criador, e nós cremos que isso é literal, e para o Senhor 1000 anos é como um dia, né? E um dia como 1000 anos. Isso significa que essa Terra ela tem cerca de 6000 anos. E existem evidências que comprovam isso, né? Essa Terra tem cerca de 6000 anos. Se você não concorda com isso, tudo bem, pode pular essa parte. Mas é interessante porque tem muita gente que vai gostar de saber disso, e eu creio ser a verdade, verdadeiramente. Não falo isso com intenções ruins, é porque eu creio nisso. E
Então o que acontece? O Criador faz tudo perfeito. Então, após 6.000 anos dessa terra que estão chegando ao fim, Jesus Cristo voltará e então ele completará o milênio que está descrito aqui em Apocalipse, descrito em Isaías, que são 1.000 anos do governo de Jesus Cristo nessa terra, o qual nós provaremos finalmente de um governo justo, de justiça, alegria, né? Finalmente, depois de 6.000 anos, com governos corruptos, governos de homens, né? Governos maus, em que raros foram os reis bons, e mesmo estes reis bons cometeram erros, né? Então estamos falando de um reino perfeito, de um reino cujo rei é o próprio Jesus, o próprio Messias, né? Então, tudo bem, eu acho interessante essa curiosidade. Agora, seguindo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então nós devemos aguardar e nos apressar para a vinda do dia de Deus. Por mais que este não seja um dia de alegria para o mundo, é um dia de sofrimento, mas para os santos, para os eleitos, né? Não que nós sejamos santos por nós mesmos, mas para os remidos do Cordeiro, é um dia de redenção, é um dia em que finalmente nós veremos a justiça de Deus e, enfim, tudo vai valer a pena, sabe? Então, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade, a paciência de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ou seja, Pedro já citando aqui Paulo, né? Porque eles passaram tempo juntos, né? Na pregação do Evangelho. Então, nós vemos aqui, né, que a sabedoria que foi dada a Paulo, ele não escreveu suas epístolas de seu próprio pensamento, mas sim através do Espírito Santo, né? Tanto é que em João, se eu não me engano, é falado aqui, ou talvez em próprio Pedro, né? Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, mas simplesmente veio através do Espírito Santo, né? Então, acho que está escrito em 2 Pedro, inclusive 1, né? Está escrito isso no versículo 21, para quem tiver interesse. Então, finalizando aqui, como também em todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, né? Epístolas de Paulo, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Então, aqueles que torcem as escrituras, que são mercenários da fé, né? Que distorcem as escrituras para justificar os seus pecados, justificar o roubo do dinheiro de muitas pessoas, entre outras coisas, né? Para agradar a própria carne, né? Por quê? Porque os ensinamentos espirituais, eles mortificam a carne, mas eles vivificam o espírito. Mas existem falsos mestres que pregam aquilo que muitas querem ouvir, né? Pessoas que, tendo comichões nos ouvidos, como profetizado por Paulo para o fim dos tempos, não aguentariam a sua doutrina, mas ajuntariam para si mestres que falariam segundo as suas próprias concupiscências, enganando a muitos.
E é por isso que o Criador enviará o governo do anticristo, né? A operação do erro para que nele creiam e sejam condenados. Ou seja, não há como você ficar em cima do muro. Ou você é salvo ou você não é. A vida é uma só, né? Não é como muitos acreditam. Por não buscar a verdade, né? Porque não é como muitos acreditam para confortar os seus egos e por não buscar a verdade, em que essas pessoas teriam várias vidas e que elas evoluíram de um cachorro que virou um ser humano e que elas vão evoluindo até não ter que voltar mais para essa terra, reencarnar. Não, a vida é uma só. E como é descrito em Jó, porque ao homem cabe viver uma vez, vindo depois disso o juízo. E que nós, após a nossa morte, dormiremos até acordar no dia do juízo, né? Então, finalizando aqui, conselhos finais. Vós, portanto, amados, sabendo isto dantes, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Ou seja, aquele que busca a presença do Pai, aquele que lê as Escrituras, este não cai no engano. Por quê? Porque tem o Espírito do Criador. Então você vê alguém falando um engano, você já percebe na hora. O próprio Espírito do Pai te faz perceber, não, isso daqui é heresia, isso é engano, isso é um absurdo, essa pessoa está mentindo. Então, é por isso que nós temos que ter essa comunhão, buscar essa comunhão com o Pai através da oração, da leitura da palavra e das nossas atitudes, para que nós possamos não cair em engano e não nos desviar do caminho estreito, porque estreito é o caminho que leva ao reino dos céus, mas larga é a porta que leva à perdição. Então, este foi o vídeo, meus irmãos. Espero que tenham gostado. Se discorda de mim sobre alguma coisa, se você acha que a Terra tem 4 bilhões de anos, põe nos comentários. Enfim, deixe seu gostei, se inscrevam, compartilhem e fiquem ligados aí para os próximos vídeos, tá? Que o Pai vos abençoe grandemente e até a próxima.